Olá, tudo bem? Os profissionais da área do esporte continuamente encaram alguns desafios nesse processo de direcionamento, de reeducação, da condução e da relação com os atletas em si. E um dos desafios que a gente encontra na nossa rotina, vários tipos de esportes, mais predispostos a situações como essas, né? Estamos falando de anorexia, estamos falando de bulimia, né? Obviamente porque algumas categorias dependem muito do peso, outras categorias por conta da exposição do corpo, se buscar o corpo perfeito, né? Essa questão de ser exemplo, né? Existem vários fatores que podem influenciar, como a cobrança, o excesso de cobrança, o tipo de cobrança, né? A relação de colegas e amigos, mesmo no meio esportivo, a questão da predisposição genética também para essa preocupação excessiva com o peso ou com a busca de um corpo perfeito. E alguns detalhes podem fazer diferença com relação a equipe multidisciplinar começar a perceber se esse atleta está indo mais para esse caminho, né? Está se perdendo, vamos colocar assim, em relação ao discernimento da necessidade de um controle de peso por conta da categoria, por conta do esporte que pratica, ou se realmente há ali algum indício levando para o lado patológico, né? Alguns detalhes como, por exemplo, esconder o que come, né? Comer pouco no prato, perda de peso muito acentuada num espaço curto de tempo, sem ter necessariamente uma competição que vise uma necessidade de perda, né? São alguns detalhes que são extremamente importantes, né? Esconder o que come, né? Muitas vezes também mentir o que comeu, né? Omitir o que comeu. Isso é um detalhe que pode fazer parte da rotina e que pode passar desapercebido. O uso de diuréticos, de laxantes, a provocação do vômito, né? Muitas vezes algumas lesões em braço, nas pontas dos dedos, né? Em cotovelo, joelho, coisas que não necessariamente façam parte da rotina, como o esporte de luta, que sempre tem contato e a chance de lesão é maior, mas pensar alguns detalhes e de repente se a pessoa, após uma refeição no grupo, ela se ausenta, né? Se há uma negação muito grande em relação à participação de alguns eventos que tenham alimentação e que se perceba que há um confronto em relação à culpa. Na parte nutricional, nós temos características importantes de perdas com relação a esses transtornos alimentares, principalmente a médio prazo, em relação a desempenho físico, perda de massa muscular, perda de tecido ósseo, a desmineralização, por exemplo, dos dentes e a dificuldade de manutenção do consumo de alguns nutrientes que são importantes para metabolizar carboidratos, proteínas, gorduras, né? A absorção acaba sendo mais limitada porque você acaba tendo estímulos externos para eliminar de maneira mais aguda alguns alimentos e as refeições, né? Então isso pode impactar na performance desse atleta e, de certa forma, vai minar também a carreira desse atleta a médio prazo, né? As cobranças vão ser maiores e aí é um ciclo que se retroalimenta, né? A necessidade de manter uma impressão de que se está bem, mas a alimentação não dá esse suporte para que se tenha uma boa performance, a cobrança do técnico, a cobrança de patrocinadores, a cobrança de familiares. Então, há que se ter um apoio da equipe multidisciplinar, um aporte psicológico importantíssimo, um aporte psiquiátrico importantíssimo. Muitas vezes a intervenção medicamentosa, o tratamento ele abrange várias áreas, né, para que o atleta tenha realmente uma recuperação não só na sua vida esportiva, mas também pela questão de saúde, né, física e mental. Ok? Então, alguns cuidados realmente são importantes de serem percebidos em relação a sinais e sintomas, e que à medida que isso for percebido por alguém da comissão técnica, por algum dos profissionais, é interessante que se haja um
um conjunto de ações em comum acordo com todos os profissionais para que se converse com esse atleta e se crie uma abordagem que seja propositiva à melhora, com cuidados em relação à cobrança e melhora da relação com comida e com o corpo, com a autoimagem. Essa é a conduta importantíssima para se tomar numa situação dessa. Tá? Então, como eu já citei antes, prestar atenção nessas questões físicas, né? E também em relação à composição corporal, se há alterações expressivas significativas nas avaliações, para que não tenha impacto na performance, ou que realmente se perceba esse impacto na performance, com apoio profissional, isso é possível que se reverta. Algumas modalidades, como por exemplo, ginástica artística, ginástica rítmica, esportes de luta, né, que depende muito da categoria de peso, esportes como por exemplo o vôlei de praia, que há a exposição do corpo, né, a exemplificação de um corpo perfeito, né? Então é importante que tenha atenção nesse sentido e que a nutrição realmente dê o suporte adequado, progressivo, em consideração às dificuldades que essa pessoa tem com comida, para que se tenha uma condição adequada nutricional e que se reverta o quadro o mais rápido possível dentro da característica de cada um. Fica aqui a minha participação sobre a prevalência dos transtornos alimentares no esporte. Um abraço, até mais.